Olá, bem-vindos na segunda aula de Introdução à Física Estelar. Continuamos com os conceitos básicos da astronomia em geral. Não dá para falar sobre física estelar ou física em geral sem os conceitos da mecânica newtoniana. O Newton desenvolveu esta mecânica baseando-se nas leis de Kepler sobre o movimento dos planetas em torno do Sol, que não mencionei nessa disciplina. Quem quer saber mais, recomendo fazer noções de astronomia e cosmologia. E nos conceitos, alguns conceitos do Galileu, os de inércia e aceleração, por exemplo. E ele desenvolveu, a partir desses conceitos, a mecânica newtoniana em 1687, entre outros, as três leis fundamentais da mecânica, também chamadas de leis de Newton. A primeira lei de Newton também é chamada de lei de inércia, que diz que se a força total que age num corpo é zero, então o corpo não muda a sua velocidade. Seu vetor velocidade vai ser uma constante, ele vai continuar indo na mesma direção com velocidade constante. A segunda lei de Newton provavelmente é a mais importante. Ela contém a primeira como caso especial. Diz que a aceleração que um corpo sofre é proporcional à força total, ou à força também chamada de força resultante, que age sobre um corpo, e a constante de proporcionalidade é igual à massa do corpo. E a terceira lei de Newton é a lei de ação e reação, que diz que se um corpo aplica uma força em um outro corpo, aí o outro corpo aplica uma força no primeiro corpo, do mesmo módulo, mas na direção oposta. E outra lei descoberta pelo Newton, baseado nas mesmas observações de Kepler e Galileu, e também muito importante para esta disciplina, é a lei da gravitação, que descreve a força atrativa entre duas massas que se encontram na distância r, dada por essa fórmula aqui. A força com as duas massas se atraem é o produto delas dividida pelo quadrado da distância entre elas, e vezes uma constante chamada constante gravitacional universal. Aqui vocês têm o valor dela. E já que força é uma grandeza vetorial, aqui a versão vetorial desta lei da gravitação, a força age na direção do vetor que aponta de uma massa para outra. Aqui o menos vem do caso de que a gente define como vetor R o vetor que aponta da massa que está atraindo nossa massa de interesse para a nossa massa de interesse. Aí a força é na direção oposta, na direção da outra massa. E aí, se você bota esse vetor no numerador desta divisão aqui, você tem que multiplicar o denominador também com o módulo desse vetor, tal que aqui aparece o módulo na terceira potência, mas obviamente a lei continua caindo com o quadrado da distância, já que a distância também aparece no numerador. Ou para quem prefere, também podemos escrever esta versão vetorial deste jeito, botando este módulo da distância mesmo no quadrado só, mas aí nossa direção é dada por um vetor unidade na direção do vetor R. Aqui R com circunflexo em cima.
Bom, esta força de gravitação é conservativa, isso dizer que o trabalho que ela realiza para mover uma partícula entre dois pontos independe da trajetória percorrida, depende só em qual ponto você começa e qual ponto você termina. Aí a gente aprendeu em fenômenos mecânicos de que para forças com esta propriedade você consegue associar uma energia potencial a força e, no caso, a essas duas massas na distância r. E esta energia potencial é nada outra do que a integral de linha da força que você tem que aplicar contra a força de gravitação, então simplesmente o negativo da força de gravitação, para mover essas massas de uma distância que você define como ponto zero desta energia potencial até a distância de interesse r. E no caso, faz sentido definir esse ponto zero como infinito, quer dizer, a situação, as massas são totalmente separadas. E resolver esta integral não é muito difícil, é basicamente integrar r elevado a menos 2, a integral dá menos r elevado a menos 1, né? E com as constantes dá menos g vezes o produto das massas dividida pela distância agora na primeira potência. Esta energia potencial é sempre negativa e nula para as duas massas estarem na distância infinita. Isso significa que você tem que investir trabalho para colocar as duas massas na distância infinita. Assim, a energia mecânica total dessas duas massas na distância r, ou alternativamente podemos dizer de uma massa no campo gravitacional de uma outra massa que fica na distância r dela, é a soma desta energia potencial mais a energia cinética da sua massinha m, que todo mundo sabe é 1/6 vezes mv em quadrado, onde v é a velocidade da massinha, tal que a energia mecânica total acaba sendo esse termo aqui. E definimos como velocidade de escape a velocidade mínima que a partícula pode ter para ela conseguir ir até o infinito, para a energia total dela ser o suficiente para ela conseguir chegar lá. Isso vai ser justamente aquela velocidade para aquela a sua energia total é nula. Então, este termo de cima é igualado a zero. E resolvendo pela velocidade, dá este termo aqui para a velocidade de escape. Esta velocidade significa, então, se a partícula de massa m fica à distância r da massa m, que vamos supor que seja muito maior, ela tem que ter pelo menos esta velocidade para conseguir escapar para o infinito a outra massa, a massa maior. Uma outra propriedade da força da gravitação é que ela satisfaz o princípio da superposição. O que é isso? É o fato de que se uma massinha, vamos chamá-la de m minúscula, está sob influência não só de uma outra massa, mas de mais que uma, vamos dizer duas, e vamos chamá-las de m maiúscula 1 e 2, a força que ela sofre a soma das duas forças individuais as que ela sofre devido a cada uma dessas outras massas, e a energia potencial também é a soma da energia potencial devido à interação com cada uma dessas duas massas. Então, a força gravitacional total que age nesta nossa massa mzinha é dada aqui pela soma das força devida à massa m1 e devida à massa m2.
dá para botar em evidência o menos Gm. E a energia potencial similarmente. E se nossa massinha está sob influência de uma distribuição contínua de massa, vamos dizer que esta distribuição de massa é dada pela função densidade em função da posição ρ de R, aí podemos interpretar esta distribuição contínua de massa como um conjunto de massinhas infinitesimalmente pequenas e aplicar o princípio da superposição, aí nossa soma das forças vira uma integral, como dada aqui, e a soma das energiazinhas devido à interação com cada parte da distribuição da massa dá esta integral aqui. E esse princípio da superposição vamos usar agora para deduzir duas leis muito importantes na astronomia, os teoremas da casca esférica e do virial. Primeiro, o teorema da casca esférica, que nos diz qual força aplica uma distribuição de massa em forma de uma casca esférica de densidade constante sobre uma massa que se encontra na distância r do seu centro. Aí, obviamente, pela simetria, a força vai ser na direção do centro da casca, como mostra esse desenho aqui. E, obviamente, a massa da esfera grande vai ser 4π vezes o seu raio em quadrado, vezes a densidade por unidade de área constante que tem nossa massa, respectivamente, aquela densidade vai ser a massa total da casca dividida por 4πa em quadrado. E nosso teorema diz que a força que esta casca aplica na massinha é igual ao produto da sua massa e a massinha dividida pelo quadrado da distância entre seu centro e a massinha vezes a constante da gravitação. Depois da dedução vamos interpretar este valor. Caso a distância é maior que o raio da casca, quer dizer, caso a massinha está do lado de fora da casca. E nula caso a massinha está dentro da casca. Como dito, primeiro a dedução, vamos considerar este anel que é desenhado nesta figura aqui. Agradeço à professora Laura pela figura que eu copiei do slide dela. Vamos dar uns nomes. O anel é centrado na linha que aponta do centro da nossa casca até a posição da massinha M. Supondo que o anel é infinitesimalmente fino, aí ela fica visto do centro da casca num ângulo θ desta linha que aponta para a massinha. Aí a espessura do anel vai ser justamente o raio da casca A vezes o dθ, a espessura infinitesimalmente fina do anel visto a partir do centro da casca. E o raio do anel chamamos de H. Aí a área do anel vai ser sua espessura a dθ vezes seu comprimento, ou seja, a circunferência do círculo que ela envolve, então 2πh. E dá para ver pela figura que H é nada outro do que A vezes o seno de θ. E reagrupando os termos, temos 2πa em quadrado seno de θ dθ. Aí a massa do anel é pela densidade constante da esfera. A razão entre a massa do anel e a massa total da esfera é igual à razão entre esta
área do anel e a área total da esfera, 4πa em quadrado. E cortando com 2πa em quadrado, obtemos isso para a massa do anel. E para saber qual a força que esse anel de massa aplica na massinha M, temos que saber a distância entre a massinha M e os pontos do anel. Obviamente, pela simetria, cada ponto do anel fica à mesma distância da massinha M. Vamos chamar essa distância de S. E podemos aplicar a lei dos cossenos no triângulo que se forma entre um ponto do anel, vamos chamá-lo de A, o centro da casca O e o ponto P, que é a posição da nossa massinha. O ângulo do lado oposto do nosso lado de interesse S é justamente θ. E aí a lei dos cossenos diz que S em quadrado é R em quadrado, que é um dos lados do triângulo, mais A em quadrado, que é o outro lado do triângulo, menos 2AR cosseno de θ. Por algum motivo, vamos derivar esta equação em θ, quer dizer, derivar os dois lados em θ. Obviamente, do lado esquerdo, S em quadrado, já que S é uma função de θ, temos que aplicar a regra da cadeia. Então, obtemos 2s, que é a derivada externa, vezes a derivada interna ds dθ. E as derivadas de r em quadrado e a em quadrado do lado direito dão zero, já que a e r são constantes, não dependem de θ. E a derivada de cosseno de θ é menos seno de θ, então a derivada de menos 2AR cosseno de θ é mais 2AR seno de θ. E explicitando o dθ, obtemos que dθ é ds vezes s dividido por AR seno de θ. Daqui a pouco já vamos ver para que precisamos disso. Mas primeiro vamos dar uma olhada na energia potencial que M sente devido ao anel. Para isso usamos justamente o princípio da superposição, somando a energia potencial devido a cada ponto do anel. Isso é fácil de calcular, já que cada ponto tem a mesma distância até nossa massinha, a distância S. Aí a energia potencial que a massa de M aplica na nossa M minúscula é simplesmente menos G, produto dela vezes a massa do anel dm dividida pela distância que cada ponto do anel tem da massinha ms. E substituindo o dm de 2 slides atrás e o dθ de um slide atrás, por algum milagre dá para cortar com S e com seno de θ, tal que nossa energia infinitesimal que nosso anel aplica na massa M minúscula é simplesmente menos 1/6 do produto das duas massas vezes a constante da gravitação dividida por AR vezes ds. E agora, para saber quanto a energia potencial da nossa massinha devida à esfera inteira, temos que somar, quer dizer, integrar sobre todos os anéisinhos que compõem a esfera, do anel mais próximo a P, que fica na distância S mínima, então, que é um anel degenerado, que é apenas um ponto, como mostra esse desenho, até o anel mais distante, que também é apenas um ponto que fica fora do desenho, mas acho que vocês entendem qual ponto é isso. É um ponto do lado oposto da esfera.
Então, vamos integrar o du desta distância mínima até a distância máxima de P. Substituindo o du, vemos que a maior parte dos termos que aparecem em du são constantes. A única coisa que resta para integrar é só o ds. E nada mais fácil do que integrar ds em s. É simplesmente o limite máximo da integração menos o limite mínimo da integração. Copiei esse resultado para esse slide aqui e vamos ver quanto isso dá. E para isso tem dois casos. O primeiro caso é quando R é maior que A, isso é, a distância do nosso ponto até o centro da esfera é maior que o raio da esfera, quer dizer que nosso ponto fica do lado de fora da esfera, é um ponto externo. Aliás, de novo, agradeço à professora Laura pelo desenho. Aí acho que o desenho deixa bastante claro que a nossa distância mínima, Smin, é R menos A, e o Smax é R mais A, tal que Smax menos Smin é 2A, o diâmetro da esfera. E substituindo isso no termo de cima, dá para cortar com o A, tal que obtemos para energia potencial da nossa massinha no campo gravitacional desta casca esférica de massa, menos G vezes o produto das duas massas da casca e nossa massinha dividida pela distância da nossa massinha até o centro da casca. E para obter a força que a casca aplica na nossa massinha, temos que calcular o negativo do gradiente desse potencial, ou desta energia potencial, que dá G vezes o produto das duas massas dividido por R em quadrado, com sinal negativo. Isso significa, no caso, que a força é na direção do centro da esfera, como também a gente já suspeitava. E vamos para o outro caso, quando R é menor que A, quer dizer que o ponto fica dentro da esfera, é um ponto interno. Aí pelo desenho, agora Smin é A menos R, e Smax ainda é A mais R, ou R mais A. E agora, subtraindo os dois, o A some e temos 2R. Substituindo isso no termo de cima, agora é o R que se corta e obtemos para energia potencial total menos GMM sobre A. E para agora obter a força que a casca aplica na massinha M, vamos de novo calcular o gradiente desta energia potencial e tomar negativo. Mas já que esta energia potencial é uma constante em R, aí o gradiente disso é zero. E esses dois resultados juntos compõem justamente o teorema da casca esférica que a gente quis deduzir. Vamos só repeti-lo rapidamente para interpretá-lo. Uma casca esférica de raio A e massa M, e densidade constante, que obviamente é então M dividido por 4πa em quadrado, exerce sobre uma massa M na distância R do seu centro a força na direção do centro da esfera de Gm M dividido por R em quadrado para R maior que A, isso é para pontos fora da esfera, e 0 para R menor que A, quer dizer pontos dentro da esfera. E esse primeiro termo deve parecer familiar, né? Sobre pontos externos, a casca exerce a mesma força como se a sua massa estivesse concentrada
no seu centro e sobre pontos internos nenhuma. Bom, para que isso serve, vocês vão perguntar na vida real. Nunca temos cascas esféricas infinitamente finas de densidade constante. Isso realmente é raro, mas o que temos com frequência são distribuições esfericamente simétricas de massa. Cada estrela, planeta, etc., é aproximadamente uma distribuição esfericamente simétrica de massa, e esta podemos subdividir em cascas concêntricas de densidade constante. E agora, de novo, pelo princípio da superposição, podemos usar a contribuição de cada uma destas cascas para calcular a força total que a distribuição de massa ou nosso corpo com distribuição esfericamente simétrica exerce sobre alguma massinha. Em função da distância até o centro da distribuição esférica de massa, podemos dizer que cada casquinha que fica dentro do seu ponto de interesse na distância r do centro da distribuição contribui com sua massa como se ela estivesse concentrada no centro da esfera, e cada casca fora não contribui, tal que a força total que nossa distribuição esfericamente simétrica aplica na nossa massinha é justamente a força gravitacional que a tal da massa contida aplica na nossa massinha. A massa contida na esfera com raio R, que pode ser calculada como a integral de todas as massinhas, de todas as esferinhas infinitesimais do centro da distribuição até nossa distância de interesse R. Cada massinha sendo a densidade da nossa distribuição na distância R', podemos dizer, usando R' como variável de integração, vezes o volume volume entre aspas, já que é um volume infinitesimalmente fino, então uma área da casca na distância R', que é 4πr², tal que obtemos esse valor para a massa contida, que podemos então substituir na fórmula acima para obter a força que nossa distribuição esfericamente simétrica de massa aplica em algum ponto que pode estar dentro ou fora do nosso corpo esférico, nossa estrela ou planeta, ou seja, o que for. Vamos para o segundo teorema sobre a gravitação que a gente quer deduzir e que se usa do princípio da superposição na dedução. O teorema do virial também é muito útil na astronomia, e ele diz algo sobre qualquer sistema de partículas ou corpos que está gravitacionalmente ligado e em equilíbrio, um equilíbrio que chamamos de equilíbrio virial. Poderia ser, por exemplo, uma nuvem de moléculas de algum gás ou um aglomerado de galáxias, onde as partículas ou corpos, no caso, seriam as galáxias, e que está relaxado, também se diz, num equilíbrio, tal que não se expande ou encolhe, mas está num estado estável. Isso não quer dizer que as partículas estão paradas, esses estão orbitando dentro do nosso sistema, mas o sistema como um todo está num estado de equilíbrio.
E nosso teorema do virial afirma que menos 2 vezes a energia cinética total do sistema mediado no tempo é igual à energia potencial total do sistema mediado no tempo. Ou, já que a energia mecânica total é simplesmente a soma dessas duas formas de energia, podemos também dizer que a energia mecânica total é metade da energia potencial total, sempre mediado no tempo. Não esqueçam que esta energia potencial é negativa, então a energia mecânica total do nosso sistema também é negativa. E esse fato de a energia mecânica total ser negativa significa que se trata de um sistema gravitacionalmente ligado. Você teria que aplicar trabalho para separar todas as partículas do sistema. E se parece que esse teorema não tem muita aplicação, nada é menos verdade. Tem inúmeras aplicações, por exemplo, ele pode ser usado para determinar as massas totais de conjuntos de partículas, uma nuvem de gás, ou conjuntos de estrelas, como um aglomerado estelar, ou de galáxias, como um aglomerado de galáxias, para estimar a energia produzida em estrelas quando se contrai ou quando parte do material cai para o centro da estrela. Estimar a massa mínima de uma nuvem de gás para colapsar, ou estimar a energia transferida na colisão de galáxias. Algumas dessas aplicações vamos ver nesta disciplina, algumas outras não, porque não tem muito a ver com física estelar. Elas, talvez vocês vejam aplicações destas na disciplina Noções ou na disciplina Introdução à Cosmologia. Mas vamos para a dedução. Isso é uma dedução que eu gostaria de fazer mesmo, primeiro porque ela está cheia de truques bonitas e alguns se baseiam na física do sistema mesmo, então acho que a dedução dá alguns insights na física atrás do teorema do virial. E segundo, também porque o teorema do virial é bastante importante na astronomia. Depois desta dedução, vamos ver alguns casos onde ele é usado. Vamos lá, vamos primeiro dar alguns nomes de grandezas que vamos usar nesta dedução do teorema do virial. Chamamos de RI os vetores posição das partículas do sistema, então o I é um índice que passa por todas as partículas do sistema. Obviamente, para termos vetores posição, a gente precisa de um sistema de coordenadas, então esses RI são os vetores posição em relação a algum sistema de coordenadas. Em tese, você pode usar qualquer sistema de coordenadas de um sistema de inércia, mas um dos mais recomendados, no caso, é o sistema do centro de massa, quer dizer, a origem do sistema de coordenadas seria justamente o centro de massa do nosso sistema de partículas, da nossa nuvem de partículas. As massas das nossas partículas vamos chamar de MI. Os seus vetores velocidade de VI. Seus vetores momento linear de PI. PI então é nada outro do que MI/VI. E vamos começar. Primeiro definimos uma grandeza que ela em si não tem muito significado físico, mas vamos partir dela para fazer a nossa dedução. O que é a soma sobre todas as partículas desse produto, o produto escalar de PI vezes RI. E esta grandeza vamos derivar no tempo. dq dt
é nada outro do que a soma das derivadas dos termos cujo Q é a soma. E sendo aqueles termos produtos de PI vezes RI, a gente tem que aplicar a regra do produto para derivar isso no tempo. Então, a derivada no tempo de PI RI é dPi dt vezes RI, ou vezes quer dizer, no caso, produto escalar, igual como no produto original PI RI, o produto era o produto escalar, mais PI vezes DRI dt. E esta soma sobre termos que são somas de dois termos também podemos escrever como duas somas. E com esses termos vamos trabalhar um pouco, vamos chamar dq dt de 1, esta soma de dpi dt vezes RI de 2 e esta soma de pi vezes DRI dt de 3. Bom, esta equação do slide anterior eu copiei aqui no começo desse slide para lembrarmos de com que termos estamos trabalhando. E vamos começar reescrevendo dq dt, o primeiro termo, desta maneira. Eu simplesmente substituí o Q pela definição dele do slide anterior. E PI é nada outro do que MIVI. E VI, a velocidade da iésima partícula, é a derivada da posição dela no tempo dr dt. E para continuar, vamos dar uma olhada no termo que agora temos dentro da soma. Contém um DRI dt vezes RI. Ou seja, a derivada de uma função vezes a própria função, afinal RI é uma função de t, né? Uma função do tempo. E isso talvez vocês já tenham visto antes em FUV ou FVV ou algo assim. A derivada de uma função vezes a própria função, talvez vocês lembram, é como se fosse o resultado da regra da cadeia. Vamos ver agora entre parênteses uma derivada para chegar nesse termo. E a derivada que vamos olhar em detalhe é de RI em quadrado dt. Podemos substituir o RI em quadrado, o módulo do vetor RI em quadrado, pelo próprio quadrado do vetor, quer dizer, seu produto escalar consigo mesmo. Já que o produto escalar de um vetor consigo mesmo é mesmo o quadrado do seu módulo. E agora, fazendo a derivação, obtemos a derivada interna, que é dr dt vezes a derivada externa 2RI, ou seja, a gente simplesmente aplicou a regra da cadeia. Isso é justamente o dobro do termo que apareceu na soma antes, então metade disso, metade de DRI em quadrado dt, podemos substituir aqui na soma. E podemos botar o meia para fora da soma e também o ddt, afinal a soma de derivadas é a derivada da soma. Tal que obtemos ddt da soma de MI RI em quadrado, e ddt é nada outro do que a segunda derivada, ou seja, d em quadrado dt em quadrado. E quem prestou muita atenção em fenômenos mecânicos, talvez reconheça esse termo, essa soma sobre todos os I de MI RI em quadrado. Isso é nada outro do que o momento de inércia do sistema, então podemos escrever o nosso dq dt, afinal, como 1 meia vezes d em quadrado I dt em quadrado, onde I é o momento de inércia do sistema. Vamos agora modificar o termo 3 da soma no topo desse slide.
E o primeiro passo é simples, a gente substitui PI por MI/VI, e dr e dt é nada outro do que VI, né? E VI escalar vezes VI é nada outro do que VI em quadrado, quer dizer, o módulo de VI em quadrado. Nesse passo também dividimos dentro da soma por 2, aí temos que multiplicar por 2 também. Para compensar isso, a gente faz fora da soma, tal que obtemos o termo que vocês veem aqui. E com certeza vocês reconheceram o termo dentro da soma meia MI/VI em quadrado é nada outro do que a energia cinética da iésima partícula, e somando isso sobre todas as partículas, obtemos a energia cinética total do sistema K, e com o fator 2 que a gente ainda tem que colocar, então o termo 3 é simplesmente 2K, duas vezes a energia cinética total do sistema. E por fim, ainda temos que modificar o termo 2 da equação em cima, a soma sobre todos os P de dPi dt vezes RI. E de novo, alguns conhecimentos de FEMEC. dPi dt é nada outro do que Fi sendo a força total ou resultante que age sobre a partícula I. Né? A força total que age sobre uma partícula é nada outro do que sua taxa de variação do momento linear. Bom, o termo que obtivemos agora é chamado de virial de Clausius. Acho que é disso que vem o nome do teorema, o teorema do virial. Eu nunca vi a grande importância justamente desse termo, mas é um termo que aparece no caminho para a dedução que estamos fazendo. E agora vamos escrever esta força Fi que age sobre a partícula I como a soma de todas as forças devido às demais partículas sobre Fi, que vamos chamar de Fij. Então, Fij é a força que a jésima partícula aplica na iésima partícula, e somando isso sobre todos os J's, onde J são todos os números, todos os índices das nossas partículas, menos o do próprio I, então obtemos a força total que as demais partículas aplicam na partícula I. Agora vamos fazer uma substituição que à primeira vista não parece fazer muito sentido. A gente substitui o RI por meia RI mais RJ mais meia RI menos RJ. É óbvio que isso dá RI, mas não fica muito claro por que fazemos isso. Nos próximos passos vocês vão ver por quê. Então, fazendo essa substituição de RI e já escrevendo a soma de dois termos como duas somas, obtemos isso. E agora vamos aplicar a terceira lei de Newton, que diz que Fij é menos Fji, ou seja, a força que a iésima partícula aplica na jésima partícula é o negativo da força que a jésima partícula aplica na iésima partícula. A primeira soma dupla de cima vira simplesmente zero, porque o ijésimo termo se cancela com o jiésimo termo, enquanto na segunda soma cada valor aparece duas vezes, já que o ijésimo termo desta segunda soma tem o mesmo valor que o fjésimo termo desta segunda soma. Isso porque Fij é menos Fji e Ri menos Rj é menos Rj menos Ri. E menos vezes menos dá mais, então o ijésimo termo tem o mesmo valor que o jiésimo termo. Cada valor aparece duas vezes e
nesse passo eu escrevi isso como 2 vezes a soma que você obtém se você conta cada par apenas uma vez. Isso, por exemplo, você pode fazer fazendo o índice J ir apenas passando pelos valores acima de I. Assim você garante que você conta cada par IJ apenas uma vez. E aí o fator, mas aí você tem que multiplicar o resultado com 2, porque na verdade cada valor aparece 2 vezes, e aquele 2 a gente corta com aquele 1/2, tal que se obtém o que vemos aqui. E agora vamos usar o fato de que a gente sabe que força é esta que age entre as partículas. É simplesmente a força gravitacional que a gente viu mais cedo na aula. Então vamos agora substituir F e J pela sua forma, pela força gravitacional entre a iésima e a jésima partícula. Ou seja, por G vezes o produto das massas dividida pela distância entre as duas partículas em quadrado. E a distância entre as duas partículas em quadrado é nada outro do que o módulo do vetor que você obtém se você subtrai as duas vetores posição. E vamos chamar esse vetor, essa subtração dos duas vetores posição de R e J. Bom, na verdade, já que é uma grandeza vetorial, a gente ainda tem que multiplicar isso por um vetor e dividir pelo módulo do vetor, por isso que aqui no numerador aparece o RI como vetor, o RIJ como vetor, e no denominador uma terceira vez o RIJ, tal que RIJ aparece aqui na terceira potência. E agora podemos fazer a substituição. Aqui ela está feita e o que a gente também fez é substituir o RI menos RJ da soma por menos RIJ, afinal é isso que a definição de RIJ era justamente RJ menos RI. E RIJ vezes menos RIJ é nada outro do que menos RIJ em quadrado. Podemos cortar por RIJ em quadrado. E olhando bem para o termo que aparece dentro desta soma dupla, ele é nada outro do que a energia potencial devido à interação entre a iésima partícula e a jésima partícula, U e J. E já que a soma é justamente sobre todos os pares de partículas e contando cada par de partículas exatamente uma vez, essa soma é nada outra do que a energia potencial total do sistema. E agora podemos substituir os termos 1, 2 e 3 na soma inicial. Obtemos isso, o que em si não é tão interessante assim. O interessante acontece se a gente tira a média no tempo, então tiro de todos os 3 termos a média no tempo. E agora podemos usar o fato de que sabemos que nosso sistema está em equilíbrio virial, quer dizer, ao longo prazo o momento de inércia não muda, e então pode oscilar um pouco, mas ao longo prazo é constante, o que quer dizer que mediado no tempo dI dt é constante, ou dI dt é zero, o que quer dizer que mediado no tempo a segunda derivada de I no tempo também é zero, ou seja, d em quadrado I dt em quadrado é mediado no tempo é zero. E isso nos dá exatamente o que queríamos provar desde o início, o tal do teorema do virial.
Mudando totalmente de assunto, o que também é importante na nossa disciplina e ocorre bastante no interior das estrelas e nas atmosferas também, é a interação entre luz e matéria, e aí temos que saber mais sobre a natureza da luz, e a gente já sabe de várias disciplinas da UFABC que luz é uma radiação eletromagnética, ou seja, uma onda que consiste de campos elétrico-magnético perpendiculares que oscilam e se propagam pelo espaço e no vácuo com esta velocidade e a velocidade da luz. E onde temos onda, temos comprimento de onda e frequência, que são ligados entre eles desta maneira. O que é fácil de mostrar, tão fácil que eu acho que é alguma coisa que vocês devem conseguir deduzir qualquer hora que vocês precisam da relação entre comprimento de onda e frequência de uma onda, por exemplo, de luz. É só usar a definição de velocidade. A velocidade de propagação da nossa onda, no caso é c, a velocidade da luz, é nada outro do que distância percorrida dividida pelo tempo de percurso, e tomando uma oscilação como tempo de percurso, aí a distância percorrida vai ser exatamente um comprimento de onda lambda e o tempo de percurso vai ser justamente um período de oscilação t. E o período de oscilação é nada outro do que o inverso da frequência, então podemos escrever isso como lambda ni. Atenção, o que parece um V aqui nesta fonte, na verdade é um ni. Letra frequentemente usada para frequência. E esta dedução é tão simples que já apagamos ela de novo. Vocês devem ser capazes de reproduzi-la a qualquer hora que vocês precisam desta relação e não lembram dela de cor. Porém, nestas disciplinas também aprendemos que às vezes a luz nos parece mais como partícula do que como onda, e que às vezes a natureza corpuscular da radiação eletromagnética é mais evidente do que aquela a ondulatória. Essas partículas de luz chamamos fótons e, igual como todas as partículas, têm energia e momento linear, e esses são relacionados com frequência, respectivamente, comprimento de onda do fóton, pelas relações de de Broglie, que com certeza vocês também aprenderam. Uma delas nos diz que a energia de um desses fótons é igual à constante de Planck vezes sua frequência. E usando a relação do slide anterior, também podemos escrever isso como hc sobre lambda. E a outra diz que o momento linear é a constante de Planck dividida pelo comprimento de onda. E combinando isso com a primeira relação, também podemos escrever isso como a energia dividida pela velocidade da luz, ou hν sobre c. E uma das consequências da interação entre matéria e luz são as linhas espectrais. Aqui vemos o espectro do Sol, que é a primeira aproximação ao espectro de corpo negro, mas olhando melhor se vê que tem luz faltando em vários comprimentos de onda, em faixas muito finas de comprimento de onda, praticamente linhas, que chamamos de linhas de absorção. Elas foram descobertas primeiro pelo Wollaston em 1802 e ele interpretou essas linhas como os limites das cores. E 24 anos depois, o Joseph von Fraunhofer fez uma primeira catalogização ou lista dessas linhas. Ele
já conseguiu identificar uns 574 linhas desses, e então chamamos esses também de linhas de Fraunhofer. Bom, hoje não acreditamos mais que sejam os limites das cores, como interpretamos hoje. Essas linhas de absorção no espectro do Sol, acho que vocês já devem ter aprendido muitas coisas sobre linhas espectrais em várias disciplinas, estrutura da matéria, física quântica, IAM. E lá aprendimos, entre outros, de que os átomos e moléculas também têm níveis de energia, normalmente associados ao orbital naquele os elétrons se encontram, mas também tem outras fontes de diferenças de energia, estado de vibração, etc. Esta imagem mostra isso de uma maneira um pouco ingênua, como se fossem realmente orbitais circulares dos elétrons em torno do núcleo de um átomo. Vocês já aprenderam que não é bem assim. Mas pelo menos para se ter a ideia de níveis de energia, isso já é o suficiente. Isso é o chamado átomo de Bohr, né, ou modelo de Bohr. E se vê que o elétron pode ficar em vários órbitas, ou mais tarde orbitais, em torno do núcleo do átomo, que podemos dar números 1, 2 e 3, no caso, e cada um tendo sua própria energia. No caso do átomo de hidrogênio, que é um hidrogenoide, quer dizer um átomo com apenas um elétron, essas energias são fáceis de calcular, são dadas por esta fórmula aqui, o enésimo orbital, o enésimo estado de energia do átomo é dado por menos 1 sobre n em quadrado vezes uma energia chamada energia de Bohr, que é de 2,18 vezes 10 a menos 18 Joule. E esse n é chamado de número quântico principal ou número quântico da energia. Dá para ver pela fórmula de que quanto maior o n, tanto maior a energia, mas quando n tende ao infinito, esta energia tende a zero, então tem um limite superior. Atenção, esta energia é sempre negativa para um elétron ligado ao átomo. E os níveis de energia se aproximam cada vez mais quando n tende ao infinito, se aproximam cada vez mais a zero. Esta energia negativa significa que você tem que fornecer energia ao elétron para poder tirá-lo do átomo, por isso que ele tem energia negativa, e o módulo desta energia é justamente o montante de energia que você tem que fornecer para conseguir tirar o elétron do átomo, chamada energia de ionização. E se você fornece menos energia do que isso, você talvez consiga fazer o elétron mudar de nível, mas continuando ligado ao átomo. E aí a energia que você fornece corresponde à diferença de energias dos níveis inicial e final. Basicamente o átomo absorve um fóton com exatamente esta energia Hν correspondendo a esta diferença de energia. O oposto também pode acontecer, que é chamado de emissão de um fóton, quando um elétron faz uma transição de um nível para um nível de mais baixa energia, aí ele perde esta energia e esta é emitida na forma de um fóton, cuja energia também é a diferença entre as energias do estado inicial e final, como mostra esta fórmula aqui. Dependendo qual é o nível inferior destas transições, se obtém estas séries de linhas espectrais que vocês também já viram em outras disciplinas, por exemplo, a série de Lyman, que tem como nível inferior o estado n igual a 1, o estado fundamental. São esses todos linhas
espectrais no ultravioleta, a linha de Balmer fica no visível e a de Paschen e demais no infravermelho. E acontece que cada átomo, respectivamente cada molécula, tem seu conjunto característico de níveis de energia e, por isso, seu conjunto característico de linhas espectrais que podem aparecer no espectro dele. O que é muito prático na astronomia, já que você não pode ir até os objetos normalmente e pegar uma amostra e olhar o que tem dentro. Na astronomia se pode usar então esses espectros e linhas espectrais dentro desses para identificar quais substâncias que tem dentro. No caso do espectro do Sol, a gente viu que essas linhas espectrais, que são na verdade as linhas espectrais referentes aos átomos que tem na camada exterior do Sol, na atmosfera do Sol, se pode dizer, aparecem em absorção como linhas escuras num espectro que sem elas seriam contínua. E normalmente linhas de absorção aparecem se você tem alguma luz branca que passa por um gás frio em comparação à temperatura que aquela luz corresponde, como mostra esta figura. E depois de passar esta luz por um prisma, a luz é dividida por frequência ou comprimento de onda e se vê aquelas linhas de absorção realmente aparecendo como linhas escuras no espectro. Mas essas linhas espectrais também podem aparecer em emissão, isso se você tem sua substância e ela própria emite luz por estar quente, aí de mais ou menos o mesmo aparelho, a luz passa por um prisma, só que agora a fonte é a própria substância a ser analisada e aquecida tal que ela emite o seu espectro. E no caso, depois de passar pelo prisma, você vê esse espectro de linhas em emissão, como linhas claras na tela onde a luz bate depois de passar pelo prisma. E vocês devem ter aprendido quanto a isso as tais de leis de Kirchhoff. Eles já aparecem na estrutura da matéria, não preciso entrar muito em detalhes, eu só copiei eles aqui, eu vou simplesmente ler. Um corpo opaco, quente, sólido, líquido ou gasoso emite um espectro contínuo. Um gás transparente produz um espectro de linhas de emissão. O número e a posição, quer dizer, em termos de comprimento de onda, das linhas depende dos elementos químicos presentes no gás. Se um espectro contínuo passar por um gás a temperatura mais baixa, o gás frio provoca o aparecimento de linhas escuras na tela. O número e a posição dessas linhas depende também dos elementos químicos presentes no gás. E então, para nós, isso é muito prático, porque isso nos ajuda a interpretar o espectro do Sol. Já aprendimos também que os possíveis estados do elétron num átomo normalmente é dado não apenas por aquele número n, o número da energia, mas também tem outros números quânticos, por exemplo, o L, que nos quantifica o momento angular intrínseco do elétron dentro do, no caso, de novo, um átomo de hidrogênio. E no caso, quanto maior era o N, tanto mais estados de L a gente tinha. Não vou repetir tudo que vocês já aprenderam em física quântica. Mas uma coisa importante para a gente quanto a isso é que a gente aprendeu lá também de que nem todas as transições são possíveis ou permitidos dentro de um átomo. Normalmente, um elétron só pode passar de um nível para o outro se, ao mesmo tempo, aquele número quântico L muda por uma unidade.
para baixo ou para cima. Isso pode ser entendido levando em conta que naquela transição ele emite ou absorve um fóton que tem momento angular intrínseco de 1, então ele absorve ou emite uma unidade positiva ou negativa de ele. E então, neste diagrama de níveis de energia, isso significa que uma transição sempre é de uma coluna para a coluna vizinha. Nunca pode ir de uma coluna para a mesma coluna ou de uma coluna para uma coluna de duas ou mais unidades para a esquerda ou direita dela. É sempre de uma coluna para a coluna do lado. E isso significa que há níveis de onde o átomo não pode simplesmente sair por emissão de um fóton. Por exemplo, da coluna esquerda ou segundo nível de baixo, ele não pode cair direto para o nível abaixo dele, porque isso seria manter o seu número L, seria ficar na mesma coluna. Ele só pode sair de lá por excitação, pulando para um nível de energia mais alta na coluna vizinha, e de lá ele pode cair para o estado fundamental, mas não diretamente. Então você tem que fornecer energia para o fóton poder se desexcitar daquele nível, e chamamos isso de nível metaestável. Mas coisa que também sabemos de física quântica é que na física quântica muita coisa que classicamente é proibida na física quântica não é totalmente proibida. Por exemplo, a gente aprendeu do tunelamento e de funções de onda penetrando em regiões classicamente proibidas. Então dá para se esperar que ao nível quântico essas transições proibidas não são totalmente proibidas. E assim é realmente muito raramente, mas não totalmente impossivelmente, essas transições proibidas podem acontecer. Só que com uma probabilidade tão baixa de que, em geral, você tem que esperar milhões de anos para uma transição desses acontecer. Mas quando acontece, aí o seu átomo emite um fóton com essa diferença de energia, que vamos chamar de linha proibida. Aqui a notação de uma linha proibida, você bota o nome da linha entre colchetes. Mas sendo que você tem que esperar tanto tempo para esta transição acontecer espontaneamente, normalmente isso não acontece, porque normalmente acontece alguma outra coisa antes. Por exemplo, se você tem átomos de hidrogênio no ar, ou moléculas de hidrogênio no ar, as transições proibidas desta molécula não vão acontecer porque a molécula sempre bate em outros átomos, e antes de poder fazer esta transição proibida faz alguma choque com outro átomo e faz uma excitação ou algo assim, tal que em ambientes normais, com densidades normais, estas linhas proibidas não aparecem, porque os átomos e moléculas não têm tempo isolado o suficiente para esperar esta transição proibida acontecer espontaneamente. Só pode acontecer em ambientes onde os átomos ou moléculas estão sendo deixados em paz por muito tempo, onde a densidade é tão baixa que o tempo entre choques é tão longo que a transição proibida acontece primeiro. Então essas linhas proibidas nos dizem que se trata de gases muito tênues. Uma outra linha espectral bastante importante na astronomia é a linha de 21 centímetros. Ela não é devida a transições entre diferentes níveis orbitais do elétron de um átomo,
mas entre diferentes alinhamentos relativos do spin do elétron e o spin do núcleo do átomo, no caso átomos de hidrogênio. Como sabemos de física quântica, essas duas partículas têm um tipo de momento angular intrínseco chamado spin. E partículas carregadas com spin têm um momento magnético. No caso do próton, que é uma carga positiva, esse momento magnético é na mesma direção que o spin. E no caso do elétron, que é uma carga negativa, na direção oposta. E vocês devem ter aprendido em fenômenos eletromagnéticos que dois dipolos magnéticos, ou a orientação relativa entre eles, é associado a uma energia potencial magnético, no sentido de que se os dois são alinhados, eles têm uma energia um pouquinho mais baixa do que se eles estão anti-alinhados. O que faz que se os spins dos elétron e próton dentro do nosso átomo de hidrogênio são alinhados, ele tem uma energia um pouquinho mais alta do que se esses dois spins são anti-alinhados. Mas a diferença é mínima, nada comparada às diferenças de energia entre as órbitas do elétron, é da ordem de 6 vezes 10 a menos 6 elétronvolts. Mas isso é o suficiente para desdobrar a energia do estado fundamental deste átomo em dois níveis que diferem justamente por aqueles 0 vezes 10 a menos 6 elétronvolts. Um desdobramento que chamamos de estrutura hiperfina. E aí, se você tem um átomo de hidrogênio com os spins do próton e do elétron alinhado e eles se desalinham, então o átomo perde esses 6 microeletronvolts de energia, que são emitidos em forma de um fóton com justamente esse tanto de energia. Em joules, isso seria 9,5 vezes 10 a menos 25 joules, o que faz como que a frequência deste fóton é de 1420 MHz, ou seu comprimento de onda é de 21 centímetros. Por isso, esta linha espectral do hidrogênio neutro em seu estado fundamental mais atômico é chamado de linha de 21 centímetros. Mas já que a diferença em energia entre o estado excitado e o estado desexcitado é tão baixa, um átomo pode ficar no estado excitado por muito tempo, por vários milhões de anos, antes de se desexcitar. Então, o estado excitado tem um tempo de vida de vários milhões de anos. Tal que num gás a densidades normais, antes da desexcitação espontânea de um átomo desses, ele já se choca várias vezes com outros átomos e você não vê esta desexcitação espontânea acontecer. Quer dizer, você não vê esse gás emitindo essa linha de 21 centímetros. Isso só acontece em ambientes onde nossos átomos ficam isolados por tempo suficiente e não se chocam por tempo suficiente para esta transição poder acontecer espontaneamente. Isso é em ambientes muito tênues. E a gente vê esta linha de 21 centímetros ser emitido apenas no espaço em nuvens de muito baixa densidade, nuvens que chamamos de nuvens difusas de H1. Propriedades típicas dessas nuvens são, eles têm temperaturas de 30 a 80 Kelvin, densidades de 1 a 800 milhões
partículas por metro cúbico e massas de 1 a 100 massas solares. E uma aplicação desta linha de 21 centímetros é que podemos localizar o gás de hidrogênio atômico neutro na nossa Via Láctea e mapeá-lo. Aqui vemos que ele é distribuído mais ou menos num disco. E ainda medir velocidades deste gás pelo efeito Doppler, né? Isso nos dá dicas sobre toda a dinâmica do gás na nossa Via Láctea. E ainda pelo desdobramento desta linha, estimar campos magnéticos. Para isso se usa o efeito Zeeman, que já vamos ver no próximo slide. O efeito Zeeman é devido ao fato de que, dentro de um campo magnético, os átomos podem ter energias ligeiramente diferentes dependendo do alinhamento do spin dos seus elétrons com este campo magnético. O que implica em graus diferentes de alinhamento dos momentos magnéticos desses elétrons com o campo magnético, que causa ligeiras diferenças de energia entre esses diferentes estados de spin do elétron. E se esse elétron então está envolvido em alguma transição, aí causa o desdobramento das linhas espectrais do átomo. E isso é justamente o efeito Zeeman. Voltando para o espectro do Sol, como dito, ele é aproximadamente o espectro de um corpo negro, no caso de uns 5.777 Kelvin de temperatura, com as linhas de absorção devido às componentes, à composição química da sua camada exterior, que chamamos de fotosfera. E analisando esse espectro, podemos inferir que, pelo menos nas camadas externas ou exteriores, o Sol tem uma composição química de 74% de hidrogênio em massa, 24% de hélio e só 2% de outros elementos. Uma curiosidade é que, ao analisar esse espectro do Sol, descobriram linhas espectrais que não se conhecia ainda do laboratório, justamente as linhas de hélio. Hélio é um gás que na Terra é muito raro e que no Sol faz boa parte dela, aqueles 24% em massa, tal que chamaram esse elemento de elemento do Sol. Então, hélio, e só mais tarde conseguiram isolar hélio na Terra, uns 30 anos mais tarde só. O último conceito que vamos apresentar nesta aula é o limite de Eddington. O que é isso? É a luminosidade máxima que pode ser gerada por material sendo acretado simetricamente acima de uma massa m. Porque tem um limite para isso. Se a massa fosse irradiar com luminosidade maior, aí a pressão desta radiação ia impedir mais material de cair em cima e logo então ia apagar a fonte desta radiação. Mas vamos fazer o cálculozinho para estimar este limite de Eddington. Vamos supor que sejam partículas de massa m minúsculo caindo em cima de um objeto de massa m maiúsculo a partir de uma distância r e que essas partículas tenham seção transversal de Thomson σT é a seção transversal para esta interação espalhamento de Thomson, justamente esta interação que faz a radiação empurrar essas partículas para fora. E no nosso caso, o limite
a força devido à pressão da radiação vindo de dentro é exatamente igual à força gravitacional puxando as partículas para dentro, ou seja, temos que igualar esta força de gravitação Gm dividido por r em quadrado pela taxa de perda de momento linear dos fótons vindo de dentro, por unidade de tempo, que é nada outro do que força, né? E o momento linear de fótons é nada outro do que sua energia dividido por C. E esta energia perdida é justamente a energia transferida para a partícula de massa m, que corresponde a seu fluxo, que é unidade de energia por unidade de área, né? Vezes esta área transversal para esta interação, aquela seção transversal de Thomson. E esse fluxo da radiação na distância r do nosso corpo central é nada outro do que sua luminosidade total dividida pela superfície de uma esfera que passa por nossa partícula L sobre 4πr em quadrado. Esta fórmula a gente já viu antes em outros contextos. E explicitando esta luminosidade, conseguimos cortar com r em quadrado, o que não deve surpreender, porque ambos, a força gravitacional e o fluxo da radiação, caem com o quadrado da distância. Aí obtemos esta luminosidade limite, já que a gente chegou nele igualando a gravitação e a pressão da radiação, que então é justamente nosso limite de Eddington. Ainda podemos escrever esta seção de Thomson das partículas dividido pela sua massa como uma grandeza kappa chamada opacidade desse material. É só uma definição desta grandeza opacidade. E em muitos casos temos hidrogênio sendo acretado. Neste caso, a seção de transversal de Thomson é aquela do elétron, que é muito maior que aquela do próton. O elétron depois puxa o próton junto. E a massa total é a massa do próton, ou a massa do átomo como um todo, mas que é praticamente igual à massa do próton, né? Bom, vocês vão dizer algo nas suposições iniciais, talvez não seja muito realista, porque que o material caindo em cima da nossa massa ia cair de maneira simetricamente esférica. De fato, em muitos casos, na prática, o material que cai em cima de uma massa cai através de algo que se chama um disco de acreção. Vamos conhecer em outra aula também, enquanto a radiação irradiada para fora acontece mais numa direção perpendicular a este disco, por jatos, por exemplo. Isso é verdade, tal que o limite de Eddington é apenas uma estimativa, mas mesmo assim ela é uma boa estimativa da luminosidade máxima possível por acreção, em muitos casos reais também. E acaba tendo um uso bastante útil na prática. Para se ter uma ideia das várias aplicações do limite de Eddington, ele é usado tratando de estrelas em formação, em binárias com transferência de massa. A gente vai ver essas aplicações todas ainda em pulsações de estrelas variáveis. Também vamos ver na física de quasares, que não vamos ver nesta disciplina, e em vários outros sistemas na astronomia. Bom, foi isso para a segunda aula. Então, as primeiras duas aulas foram sobre conceitos gerais da astronomia, não especificamente a física estelar. Na próxima aula vamos começar mesmo com a física estelar, começando pelos espectros das estrelas.